Dando continuidade, à aula número 2 do módulo 3, que nós estamos agora trabalhando nessa sequência na aula 2, vocês já assistiram à aula número 1, sobre indicadores de capacidade de empreender e planejar. E aqui nós vamos falar especificamente da autoavaliação. Como nós já fizemos uma avaliação sobre qualidade de decisão, o método, a maneira vai ser o mesmo. Então, aula número 2, de 4 aulas no total, corresponde ao módulo 3, indicadores de capacidade de empreender e planejar. A autoavaliação, ela exige da nossa parte, primeiro, reconhecer que nós temos que ter metas. Então, nós estamos hoje, essa imagem gráfica, ajuda a pensar um pouco na nossa situação atual, estamos nessa posição. Essa posição, que nós podemos estar insatisfeitos com os resultados financeiros, podemos achar que o nosso desempenho precisa melhorar em algum aspecto, ou temos que nos capacitar, e nós encontramos forças impulsionadoras, as circunstâncias atuais nos impulsionam a atingir uma meta mais elevada. Porém, há forças restritivas, o aspecto financeiro, o tempo, o esforço necessário, o custo para a família. Porém, para sair dessa situação atual, para atingir essa nova situação, a situação desejada, é uma meta árdua, portanto, a fortaleza, a virtude ou a qualidade da fortaleza que está no empreender e resistir, nos leva a galgar posições de maior esforço, metas mais elevadas. Então, a pessoa tem uma alma grande, umas metas altas que atingir. Há forças restritivas, as nossas próprias resistências pessoais, as nossas dificuldades, a nossa zona de conforto, forças restritivas. E também as forças impulsionadoras. Nós temos que aliar a capacitação pessoal com as forças impulsionadoras para vencer essas forças restritivas e atingir uma situação nova, desejada. Então, para isso, nós temos que empreender com valentia um esforço audaz, esforçado. Resistir às dificuldades com paciência e perseverança. Então, para seguir as forças impulsionadoras, empreender, precisa valentia e audácia, ousar. E resistir a essas forças restritivas, está a paciência, perseverança e também está a resiliência, né? uma virtude ou qualidade absolutamente necessária nos dias de hoje. E a fortaleza, que é a virtude chave, está em empreender e executar tarefas difíceis. E o empreendedor e as pessoas que têm sucesso, elas são as que mantêm a perseverança e o esforço constante nos seus objetivos, tendo foco. Como é que nós vamos fazer a nossa avaliação? Vocês deem o download desse questionário. Nesse questionário, nós temos da mesma forma perguntas que são exigentes e que nós estamos indicando na capacidade de empreender. A primeira das qualidades é a magnanimidade, é ter metas altas, alma grande, metas altas. E aqui eu tenho perguntas para cada componente dessa. Então, na capacidade de empreender, que pertence à qualidade da fortaleza, está a magnanimidade. Vamos ver essas 5 questões. Olha, fixo metas altas, sem me impor desafios, esforço para estabelecer um processo de melhora pessoal. Nós podemos estar acomodados. Então, nós vamos colocar aqui, nessas colunas do questionário, olhem lá no questionário, façam com calma, com pausa, ter um momento de reflexão sobre isso para identificar pontos fortes, colunas A e B, pontos fracos, colunas C e D. Nós vamos verificar e colocar só uma cruz numa coluna. Não existem 2 respostas. Sempre, quase sempre, C. Algumas vezes D, raramente. Então, se você colocar aqui coluna A, então é uma pessoa que tem metas. É uma pessoa que se exige nas metas. Então você já tem um plano de desenvolvimento. Depois, afasta os sentimentos de receio, timidez, aí o medo. A pessoa está travada. Vamos ver que algumas vezes, ou quase sempre. Então, se você está em dúvida de algumas vezes, quase sempre, coloque para a situação mais desfavorável, algumas vezes.
Depois, nós lá no final do preenchimento desse questionário de autoavaliação, vamos contar o número de cruzinhas na coluna A, na coluna B, C e D. Vamos dar os números. Esse questionário tem um número total de perguntas. A soma dessas respostas não pode superar o número total de perguntas que temos aqui. Então você vai caminhando assim. A primeira dimensão é a magnanimidade. Metas, por exemplo, evito situações de acomodamento. Existem rotinas que são boas, mas uma má rotina, acomodamento, zona de conforto, etc. Conformismo. Então, marcar lá para a gente depois somar cada uma dessas colunas. No empreender, com a magnanimidade, ainda tem mais algumas perguntas. Vou citar só uma. Tenho expectativas, olha lá, expectativas, e aspirações altas com relação às pessoas que trabalham comigo? Pois olha, nós temos que ser animadores, motivadores, ter expectativas altas, ajudá-las a crescer. Isso é a condição do verdadeiro líder, liderando em tempos de crise e montando equipes para essas circunstâncias. Liderar melhor. Então, da mesma forma, vamos preenchendo. O empreender, além de magnanimidade, ele tem uma componente que é a capacidade de ousar, a audácia. Tenho ideias inovadoras e corajosas? Empenho em convencer as pessoas para que se comprometam com elas? Temos esse esforço para dar certo essas ideias? Nós temos que trabalhar isso. Estamos na coluna A, estamos na B, C ou D. Vamos marcando. Decido prontamente o que tenho que fazer. Evito adiamentos por comodismo. Aqui está a procrastinação. Será que você sempre está assim? É difícil essa qualidade aqui, 13. Então, é quase sempre. Ou algumas vezes. Algumas vezes. Então, marcamos algumas vezes. Então, já falamos no item anterior, falamos da magnanimidade. E agora estamos trabalhando a questão da audácia. E assim vai. No aspecto, aqui muda o aspecto. Vejam, vocês têm lá no questionário, nós estamos trabalhando a dimensão da capacidade de enfrentar, de empreender, de ir para frente. Aqui, você tem resistências opostas aos teus esforços para conseguir essas metas. Então, paciência ou resiliência. Procuro ter um espírito otimista, esperançado. Evito deixar-me levar por pensamentos pessimistas. Sou proativo, tenho proação, capacidade de iniciativa. A pessoa vai colocando A, B, C ou D. Ok? Então, estamos aqui numa qualidade que é parte da capacidade de resistir, que é a paciência. Depois, a capacidade de resistir está também a constância, de levar avante com esforço, uma vez e outra vez, uma vez e outra vez, com constância. E, por exemplo, desenvolvo motivações de qualidade para melhorar no trabalho. Olha, lembrarmos daquelas pessoas que estavam uns pedreiros quebrando umas pedras num canteiro de obras, umas pedras de granito, uma coisa assim, e o primeiro operário estava simplesmente vendo que precisava trabalhar aquela coisa pesada para ganhar o seu sustento. O segundo via que aquilo lá é a maneira dele ser reconhecido no trabalho e fazer um trabalho bem feito. E o terceiro, não só via a maneira de ganhar o seu sustento, manter a sua família, não só desenvolver um trabalho profissional bem feito, ser reconhecido, mas estava vendo um conjunto. O terceiro estava construindo uma catedral, que tinha uma missão, uma visão de conjunto maior. Então, desenvolver motivações de qualidade. Temos as motivações de qualidade para a nossa atividade, para as nossas metas profissionais, para a nossa empresa, para o nosso empreendimento. Então vamos colocar na coluna A as perguntas respondendo sim sempre. Temos dúvida? Vamos para quase sempre. Ou algumas vezes ou raramente. Daí nós podemos fechar. Quais são o número de respostas A, o número de respostas na coluna B, o número de respostas na coluna C e número de respostas na coluna D. Eu não coloquei aqui, de propósito, nesse questionário, mas é equivalente àquele primeiro que nós fizemos. Para a coluna A, o peso é 4. Para a coluna B, o peso é 3. Para a coluna C, o peso é 2. E para a coluna D, o peso é 1. Então nós multiplicamos o número de respostas pelo peso 4, em A vezes o número 4.
Em B, o número de respostas por 3, multiplica por 3. Em C, multiplica por 2 e D multiplica por 1. Esses números já multiplicados por 4, 3, 2, 1, dá uns números aqui que nós somando vai dar o nosso indicador de como está a nossa qualidade de empreendimento, capacidade de empreender. Então, se nós ficarmos com essa pontuação, essa soma, entre 117 e até 128, inclusive, ou se de 106 até 117, inclusive, ou de 96 até 106, inclusive, e 32 a 96. Aqui está insuficiente nessa faixa, regular, bom e excelente. Então nós temos aqui, com esse questionário, a oportunidade de identificar. Por exemplo, se verificamos que esse ponto é um ponto A, ponto forte. Essa pergunta foi ponto B, também é ponto forte, mas de B para A pode-se melhorar. Mas aquelas que nós recebemos C e D são pontos fracos. Então nós temos que olhar para aquele conjunto de respostas, marcar com uma seta ou uma circunferência aqueles pontos que nós estamos notando que, se melhoramos, teremos um impacto muito grande na nossa atividade profissional. Então, nós findamos nessa aula número 2, a nossa autoavaliação sobre a capacidade de empreender, e essa atividade nos leva a olhar onde estão os nossos acomodamentos, aonde estão os nossos pontos para enfrentar, para sermos mais audazes, para crescermos, tanto na vida profissional como no nosso empreendimento, na nossa atividade. Então, pessoal, eu acho que aqui nós temos um material muito importante para o nosso desenvolvimento, fazer a avaliação, que depois nós agora concretizaremos o trabalho sobre a questão dos objetivos. Então, sucesso, pessoal, vamos para frente, estamos indo todos muito bem para fecharmos esse ciclo aqui, onde vamos começar a trabalhar no nosso plano de desenvolvimento pessoal e